ainda estudando os filtros de baixa frequência, um outro parâmetro que é a constante de tempo. Um dos princípios que devemos lembrar para estudarmos a constante de tempo é a lei da voltagem de Kirchhoff. Ela diz o seguinte, resumidamente, que a soma das voltagens através do circuito resistor-capacitor deve ser igual à voltagem gerada pela fonte de energia. Trocando em miúdos, a voltagem que sai tem que ser igual à voltagem que entra. Aqui, revisando aquele circuito resistor-capacitor que nós vimos anteriormente, nós temos o capacitor, o resistor, eles estão ligados em série. Aqui nós temos dois voltímetros, este voltímetro mostra a voltagem de saída do sistema, este voltímetro mostra a voltagem que está entrando, a energia, a potência é dada por uma fonte de energia aqui. Quando a chave está conectada em 1, nós temos corrente passando no circuito. Se nós mudarmos essa chave para 2, nós fechamos um circuito aqui e não temos mais corrente passando pelo sistema. Não esqueça que esse circuito aqui bloqueia, ele não permite a passagem de corrente contínua por causa da reactância capacitiva, e também lembrar que esse circuito irá resistir à passagem de corrente numa proporção inversa à frequência. Esse circuito ele bloqueia frequências lentas e ele permite a passagem de frequências rápidas. Aqui nós vemos as duas placas do capacitor, esquerda e direita. Como já comentei, os voltímetros mostrando a voltagem de entrada, a voltagem de saída. E aqui embaixo nós temos os diagramas mostrando a voltagem de entrada, que permanece constante até que mudemos para a chave 2. E a voltagem de saída através do resistor, através da resistência do sistema. É importante notar que essa voltagem de saída, medida neste voltímetro, representa a voltagem no resistor, na resistência. Num tempo inicial, assim que nós ligamos o circuito, conectamos o circuito à chave 1, nós temos poucas cargas através do capacitor, e pela lei de Kirchhoff, como sabemos que a voltagem que entra tem que ser a voltagem que sai, nós teremos a maior parte da voltagem passando ou sendo vista através do resistor, que é o que podemos ver no diagrama. Ligamos o circuito a uma fonte de energia e neste momento a voltagem de saída no resistor é muito grande. Ela sobe em quase sua totalidade de maneira igual à voltagem de entrada. Como a voltagem de entrada deve ser igual à voltagem de saída, o que acontece num tempo final? Bem, à medida em que novas cargas vão chegando à placa direita do capacitor, a voltagem aqui vai aumentando e progressivamente a voltagem através do resistor vai diminuindo. É o que nós vemos aqui. A voltagem de entrada permanece constante, só que agora ela é demonstrada através do capacitor, de forma que a voltagem de saída através do resistor vai reduzindo-se exponencialmente. A queda aqui é exponencial. Chega um momento em que o capacitor está muito carregado, não totalmente, mas muito carregado, e a voltagem de saída através do resistor é praticamente zero. Chega um momento em que existem tantas cargas negativas aqui que novas cargas negativas serão impedidas de chegar à placa direita do capacitor pelo efeito de repulsão dessas cargas que já estão aqui. E quando nós fechamos o circuito, nós excluímos a fase positiva aqui do circuito, nós desligamos a bateria, fazemos um curto-circuito aqui, as cargas que estavam acumuladas desse lado do capacitor, elas voltam no sentido oposto, elas se dissipam, e nós temos aqui no gráfico da voltagem de saída através do resistor o caminho inverso da voltagem. Entretanto, o capacitor nesse circuito nunca fica completamente carregado.
Para cada unidade de tempo, a voltagem do capacitor se aproxima da voltagem da bateria. Só que quanto mais carregado o capacitor, menor será a mudança de carga na próxima unidade de tempo, não é? Então nunca ocorrerá uma transferência total de voltagem da bateria para o capacitor. Por isso é necessária uma convenção matemática, uma convenção de engenharia, para estabelecer-se quanto tempo leva para considerarmos o circuito RC carregado, para considerarmos o capacitor carregado. Então a pergunta é: quando consideramos que o capacitor naquele circuito está carregado? E a resposta é a seguinte: os engenheiros escolheram, por convenção, o logaritmo neperiano, que é igual a 2,718 aproximadamente, como uma referência para o ponto em que o capacitor é considerado carregado. E utiliza-se de uma fórmula que é determinada matematicamente, que não nos interessa agora, o motivo e como se chegou até ela, não é? Que seria 1 sobre E, que é igual a 1 sobre 2,718, que é igual a 0,36, que é aproximadamente igual, então, a 37%. Este valor de 37% é a famosa constante de tempo que tanto discutimos na prática quando trabalhamos com o eletroencefalograma. O que é a constante de tempo, então, no circuito RC? É o tempo necessário para que a voltagem através do resistor, como vimos no diagrama anterior, caia para 37% do valor inicial, ou o tempo para carregar o capacitor em 63%. É o inverso, né? 63% da carga total. Este é o conceito teórico, então, da muito utilizada constante de tempo no eletroencefalograma. Matematicamente, a constante de tempo é representada pela letra tal e ela é igual à resistência vezes a capacitância. Nós sabemos pela lei de Ohm, em qualquer circuito, que a corrente é igual a voltagem sobre a resistência. Assim, quanto maior o resistor, menor a quantidade de corrente que irá ser liberada para o capacitor. Isso pela lei de Ohm que está registrada aqui. E mais tempo irá tomar para também nós carregarmos esse mesmo resistor. Quanto maior o capacitor, mais tempo as placas irão levar para serem preenchidas, para serem, vamos dizer assim, entre aspas, enchidas de elétrons e desenvolver aquela força repulsiva, então, entre as duas placas. Nesse ponto é bom lembrarmos da lei de Kirchhoff das voltagens, que diz que a soma das voltagens através do circuito RC deve ser igual à voltagem gerada pela fonte de energia. Ou seja, a mesma voltagem que origina-se na bateria ou na linha de força será apresentada na saída do circuito RC. Para resumirmos aqui graficamente o que foi dito, a constante de tempo é o tempo que leva, então, para que 63% da voltagem inicial esteja acumulada no capacitor, ou para que apenas 37% da voltagem inicial esteja sendo apresentada no resistor. Quando nós iniciamos um exame de EEG, o primeiro passo é nós calibrarmos, verificarmos a calibração do sistema. O que as penas inscrevem no papel, na verdade, então, o que cada uma dos 8 ou 16 canais inscrevem no papel, é o que nós estamos vendo aqui. Não é? A constante de tempo que vai ser empregada naquele determinado exame que está sendo iniciado. Por exemplo, um resistor de 10⁻⁶ ohm e um capacitor de 1 microfarad no sistema apresentará uma constante de tempo de 1 segundo. Ou seja, qualquer voltagem aplicada a esse circuito levará 1 segundo para que a voltagem mostrada através do resistor caia para 37% do seu valor inicial. A constante de tempo relaciona-se com os filtros de frequências lentas, os filtros passa alta. E o quanto é filtrado depende, então, da frequência da voltagem de entrada e da constante de tempo
do circuito. Os filtros de frequência baixa são utilizados rotineiramente no eletroencefalograma para prevenir os potenciais de corrente direta, sejam eles, por exemplo, que já citamos anteriormente, e os potenciais gerados em tecidos, os potenciais gerados pela polarização do eletrodo. E esses filtros previnem, então impedem que esses sinais parasitas, que esses sinais artefatuais, sobreponham-se ao sinal biológico. Nesse ponto da aula, é importante nós ressaltarmos alguns princípios sobre a constante de tempo. A constante de tempo, ela pode ser dada em segundos. A constante de tempo pode ser dada em segundos. E a constante de tempo também pode ser medida pela frequência de cutoff, a frequência de corte, que é dada em Hertz. Seria o correspondente aqui à constante de tempo em Hertz. A transformação entre constante de tempo em Hertz e constante de tempo em segundos, por isso é importante, quando falamos em constante de tempo, sabermos qual é a unidade que se está utilizando, se são segundos ou se são Hertz, para nós entendermos com o que é que nós estamos trabalhando, o que é que nós estamos falando. Bem, como eu estava dizendo, essa transformação, então, de Hertz para segundos e vice-versa, é dada por esta fórmula, que é a chamada fórmula do cutoff, ou fórmula da frequência de corte. Nós usamos nessa fórmula a constante de tempo em segundos, nós usamos meio de π. Essa porção da fórmula aqui é para transformarmos a frequência de radianos para ciclos por segundo. Então, nós estamos colocando isso bem pausadamente, porque é importante que nós entendamos esse princípio, então, das duas unidades que são utilizadas para a constante de tempo. Repetindo, a constante de tempo, então, pode ser dada em segundos e pode ser dada em Hertz, utilizando-se a frequência de corte, e o intercâmbio entre as duas unidades é dada por esta fórmula. Nesse ponto da aula, é importante nós ressaltarmos alguns princípios sobre a constante de tempo. A constante de tempo, ela pode ser dada em segundos. A constante de tempo pode ser dada em segundos. E a constante de tempo também pode ser medida pela frequência de cutoff, a frequência de corte, que é dada em Hertz. Seria o correspondente aqui à constante de tempo em Hertz. A transformação entre constante de tempo em Hertz e constante de tempo em segundos, por isso é importante, quando falamos em constante de tempo, sabermos qual é a unidade que se está utilizando, se são segundos ou se são Hertz, para nós entendermos com o que é que nós estamos trabalhando, o que é que nós estamos falando. Bem, como eu estava dizendo, essa transformação, então, de Hertz para segundos e vice-versa, é dada por esta fórmula, que é a chamada fórmula do cutoff, ou fórmula da frequência de corte. Nós usamos, nessa fórmula, a constante de tempo em segundos, nós usamos meio de π. Essa porção da fórmula aqui é para transformarmos a frequência de radianos para ciclos por segundo. Então, nós estamos colocando isso bem pausadamente, porque é importante que nós entendamos esse princípio, então, das duas unidades que são utilizadas para a constante de tempo. Repetindo, a constante de tempo, então, pode ser dada em segundos e pode ser dada em Hertz, utilizando-se a frequência de corte, e o intercâmbio entre as duas unidades é dada por esta fórmula. Por exemplo, tomando a fórmula, então, nós teremos que para uma constante de tempo de 1 segundo, aplicando-se a fórmula, a frequência de corte será 0,16 Hz.
para uma constante de tempo de 5 segundos, o cutoff, a frequência de corte, será 0,03 Hz. E um último exemplo aqui mostra a constante de tempo de 0,1 segundo, nos produzindo uma frequência de corte de 1,6 Hz. Quem trabalha com eletroencefalografia já há algum tempo não tem nenhuma dificuldade em entender os conceitos que foram colocados até agora. Mas imaginemos que você está vendo isso aqui pela primeira vez. Então a coisa fica um pouco confusa na sua cabeça. Afinal de contas, nós estamos falando de frequência de corte do quê? Nós estamos falando de constante de tempo do quê? Nós já vimos anteriormente que quando nós apresentamos uma voltagem para o eletroencefalógrafo, para o circuito do eletroencefalógrafo, a voltagem de entrada ela permanece constante até que a chave seja desligada. Entretanto, quando nós avaliamos o circuito resistor-capacitor, o que nós vemos e que aparece na inscrição do traçado quando calibramos o aparelho é isso aqui. Essa linha, ela representa a voltagem que está passando pela resistência, pelo resistor. E ela vai diminuindo, essa voltagem vai diminuindo à medida em que o capacitor vai se carregando. Então, essa aqui é a voltagem inicial que passa pelo resistor, o capacitor vai se carregando, essa voltagem através do resistor vai diminuindo. Quando nós temos apenas 37% da voltagem inicial passando pelo resistor, ou o inverso, 63% da voltagem inicial no capacitor, este valor de 63% corresponde ao valor encontrado para a constante de tempo que estamos estudando. Por exemplo, aqui nós temos uma constante de tempo de 0,3 segundos. O que quer dizer isso? Olhe na escala aqui, 0 segundos, 0,5 segundos e 1 segundo. Com uma constante de tempo de 0,3 segundos, quando nós falamos nosso equipamento está calibrado com uma constante de tempo de 0,3 segundos. O que é que nós queremos dizer com isso? Nós queremos dizer que essa linha ela vai estar em 63% de carregamento do capacitor, ou 37% de passagem de voltagem, vamos dizer assim melhor, né? De passagem de voltagem pelo resistor, quando o tempo for de 0,3 segundos. Então, isso é a constante de tempo. O tempo que se leva para que o capacitor fique carregado 63% ou para que a voltagem inicial no resistor seja apenas de 37%. Isso vai ficar mais claro nos diapositivos posteriores. Aqui eu creio que fica mais fácil de nós entendermos, então. Imaginemos que para cada canal do eletroencefalógrafo, quando nós calibramos o aparelho, cada pena das 8, ou das 16 ou das 20 penas tem que escrever o mesmo sinal, e esse sinal tem que ser um sinal síncrono, não é? Então imaginemos aqui uma constante de tempo de 0,1 segundo. Ela vai atenuar os sinais de 0,5 Hz e 1 Hz de maneira diferente das outras constantes de tempo. Aqui em A nós temos uma constante de tempo de 0,1 segundo, em B nós temos uma constante de tempo de 0,1 segundo, mas nós vemos aqui que o entalhe em B, está diferente do entalhe em A, está menos definido. Isso é por influência do filtro de alta frequência, que nós não vamos nos ater muito a ele agora, nesse momento. Note em C como a constante de tempo é bem menor, é 0,05 segundos, e note como a onda ela apresenta a deflexão final bem antes, bem mais rápido que para a constante de tempo de 0,1 segundo. Então aqui nós temos uma constante de tempo mais rápida. E note então que constantes de tempo mais rápidas atenuam muito mais as atividades lentas.
Aqui em D, nós temos já, por outro lado, uma constante de tempo bem lenta, uma constante de tempo de 0,5 segundos. E olha que interessante, a atividade lenta, ela é bem definida. A atividade lenta, ela fica bem nítida. Assim, desse exemplo, nós tiramos que quanto mais rápida a constante de tempo, maior a atenuação da atividade lenta. Aqui nós temos frequências de 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz, 30, 50 e 100, respectivamente, para cada uma dessas constantes de tempo. Nós vemos que a atenuação das atividades rápidas não variou praticamente nada em relação à constante de tempo dos filtros de passa alta. Então não há grande alteração para atividades rápidas, mostrando que esse tipo de filtro realmente é importante na manutenção, no tratamento das atividades lentas. Aqui eu creio que fica mais fácil nós entendermos então. Imaginemos que para cada canal do eletroencefalógrafo, quando nós calibramos o aparelho, cada pena das 8, ou das 16, ou das 20 penas, tem que escrever o mesmo sinal, e esse sinal tem que ser um sinal síncrono, né? Então imaginemos aqui uma constante de tempo de 0,1 segundo. Ela vai atenuar os sinais de 0,5 Hz e 1 Hz de maneira diferente das outras constantes de tempo. Aqui em A nós temos uma constante de tempo de 0,1 segundo, em B nós temos uma constante de tempo de 0,1 segundo, mas nós vemos aqui que o entalhe em B está diferente do entalhe em A, está menos definido. Isso é por influência do filtro de alta frequência, que nós não vamos nos ater muito a ele agora, nesse momento. Note em C como a constante de tempo é bem menor, é 0,05 segundos, e note como a onda ela apresenta a deflexão final bem antes, bem mais rápido que para a constante de tempo de 0,1 segundo. Então aqui nós temos uma constante de tempo mais rápida. E note então que constantes de tempo mais rápidas atenuam muito mais as atividades lentas. Aqui em D nós temos já, por outro lado, uma constante de tempo bem lenta, uma constante de tempo de 0,5 segundos. E olha que interessante, a atividade lenta ela é bem definida. A atividade lenta ela fica bem nítida. Assim, desse exemplo, nós tiramos que quanto mais rápida a constante de tempo, maior a atenuação da atividade lenta. Aqui nós temos frequências de 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz, 30, 50 e 100, respectivamente, para cada uma dessas constantes de tempo. Nós vemos que a atenuação das atividades rápidas não variou praticamente nada em relação à constante de tempo dos filtros de passa alta. Então não há grande alteração para atividades rápidas, mostrando que esse tipo de filtro realmente é importante na manutenção, no tratamento das atividades lentas. Onde é que houve aqui uma pequena modificação? Para não dizer que não aconteceu nada, né? Onde é que houve aqui uma pequena modificação? Você consegue perceber aqui, nesses 4 exemplos, que são paralelos a esses aqui, uma mudança do aspecto do sinal? É isso mesmo, olha, note aqui nesta linha, como você já havia notado, que embora A e B tenham a mesma constante de tempo, você notem uma atenuação, a partir principalmente visível aqui de 10 Hz, da amplitude da atividade rápida. Por quê? Porque houve aqui, como eu já citei anteriormente, uma mudança do filtro de atividades rápidas. Por isso é que aconteceu esse entalhe aqui. Nós aumentamos a filtragem, vamos dizer assim, do filtro de atividades rápidas, o que diminuiu a amplitude das atividades rápidas. Isso aqui apenas é para mostrar como os filtros trabalham em conjunto, mas eles trabalham em conjunto de maneira separada.
Eles são calibrados de maneira separada. Por exemplo, nesse equipamento nós temos aqui os botões para calibração dos filtros de frequências baixas. E nós vemos aqui que é um equipamento de 8 canais. Para cada canal, um controle individual de filtro passa alta. Nesse outro equipamento, nós podemos fazer também uma calibração individual por canal, mas aqui nós temos um botão que já calibra todos os canais, facilitando um pouquinho o trabalho. Mas o controle individual pode ser feito também de calibração. Aqui o filtro 60 Hz, que a gente já viu, o filtro de passa baixa, que é o filtro de altas frequências, e aqui o nosso filtro passa alta, o filtro que filtra frequências baixas. Interessante que é importante a gente ter essa noção sobre o funcionamento dos filtros. E olha que aqui, olha que interessante, a constante de tempo aqui ela está sendo dada em Hertz. No diapositivo anterior eu comentei a constante de tempo e nós comentamos em segundos. Aqui nós estamos comentando a constante de tempo dada em Hertz. É curioso que certa vez eu chamei um técnico para calibrar o aparelho, para fazer a manutenção do aparelho. E no final do trabalho, geralmente a gente faz um exame e a gente vê a qualidade do traçado, que foi resultante aí da manutenção do aparelho. Então ele me mostrou aquele traçado lindo, maravilhoso, retinho, sem nenhuma distorção. Só que quando eu fui ver como é que estavam calibrados os filtros, ele tinha colocado o filtro aqui em 5 Hz. O que acontece então? Grande parte da atividade lenta, que é aquela atividade que faz as linhas flutuarem, que faz o traçado flutuar, tinha desaparecido. Então o traçado ficou retificado. Então foi um artifício que ele usou para tentar me mostrar que o traçado estava bonito, que o aparelho estava assim, bem calibrado. Mas sabendo disso, vendo aqui que ele havia mudado o botão de calibração, eu contestei, colocamos aqui em 0,1 Hz para podermos avaliar melhor com a presença de atividade lenta. Veja que o filtro então de atividade lenta, a sua calibração, se você vai colocar em 0,1, 0,3, 1 ou 5 Hz, isso vai depender do que você quer ver. Você tem que saber o que você está procurando. Se você quer ver, por exemplo, uma atividade lenta decorrente de um quadro vascular cerebral, por exemplo, você não pode colocar o filtro em 5 Hz, porque a atividade lenta abaixo de 5 Hz será muito atenuada. Por outro lado, se você quer estudar uma atividade mais rápida, você pode cortar a atividade lenta. Então isso vai depender muito do que é que você quer ver, do que é que você está analisando ali. Um outro exemplo aqui, que é muito comum, quando faz muito calor, é o paciente apresentar uma sudorese intensa. Essa sudorese, quando ela é muito grande, ela pode gerar um artefato de sudorese, que consiste em atividades muito lentas, que podem prejudicar a sua análise do traçado. Você sabendo que aquilo é uma sudorese, você sabendo que aquilo não é uma atividade patológica, você pode calibrar os filtros de maneira a cortar a atividade lenta, melhorando a qualidade do seu traçado. E assim sucessivamente. Isso vai ser bem visto aí nas nossas discussões posteriores. Então vamos bater na mesma tecla até nós entendermos bem esses princípios básicos que são importantíssimos, que são fundamentais. E eu peço para que você não esqueça o que você está lendo aqui agora. Isso aqui é fundamental. A próxima pergunta que nos viria agora é o quanto filtram os filtros. Ou seja, o quanto um filtro, que está calibrado para uma determinada frequência em Hertz, filtra daquela frequência. O ideal é que, calibrando-se o filtro passa alta para 0,3 Hz e o filtro passa baixa para 70 Hz, que haja um corte abrupto aqui e que nada abaixo de 0,3 Hz entre no traçado e nada acima de 70 Hz entre no traçado. Esse seria o nosso filtro ideal. Infelizmente, não é assim que a coisa se procede, não é assim que a coisa funciona. Na verdade, o que nós temos então é uma curva chamada curva assintótica. Isso aqui é a curva assintótica. Nós temos nesse gráfico a frequência das ondas dada em Hertz e a amplitude em 100% da amplitude de onda. E como nós usamos
esta curva assintótica? Bem, conceitualmente, se nós dizemos que a constante de tempo desse equipamento está calibrada para 1 Hz, nós estamos dizendo, conceitualmente, isto é conceitual, nós dizemos que isto ocorre quando, para a atividade de 1 Hz, nós temos um corte, nós temos uma filtragem de 30% da sua amplitude. Ou seja, quando as penas inscrevem no papel, ou quando nós vemos a atividade elétrica na tela do computador, nós estamos vendo apenas 70% da atividade de 1 Hz. Quando nós vemos apenas 70% da atividade de 1 Hz, nós dizemos que a constante de tempo em frequência desse equipamento é 1 Hz. E a atividade, ou melhor, a constante de tempo em segundos. Pela fórmula que nós vimos anteriormente, quando a constante de tempo em Hz é 1 segundo, é 1 Hz, a constante de tempo em segundos é 0,16 segundos. Agora observe o seguinte, que interessante. Se nós tomarmos essa mesma constante de tempo, pela curva, digamos que aqui é 0,5, aqui é 1, aqui é 0,75 Hz. Se nós subirmos com uma reta até aqui, nós teremos aproximadamente 48% de atividade elétrica de 0,75 Hz aparecendo na inscrição das penas lá no papel, no final de todo o processo, né? Quando vemos o eletrocefalograma sendo produzido. Então, para essa mesma constante de tempo de 0,16 segundos, quanto mais lenta a atividade, menos atividade elétrica aparecerá. Mas você vê que isso não é linear. Vamos tomar um outro exemplo aqui. Se tivermos uma constante de tempo de 0,6 segundo, ela corresponde a uma frequência de corte de 30%, ou seja, aparece só 70% da atividade de 0,26 Hz. Então, a constante de tempo aqui está calibrada para 0,26 Hz ou 0,6 segundos. Nós temos que, para 0,26 Hz, apenas 70% da atividade dessa frequência irá aparecer na inscrição do traçado. Entretanto, se nós chegamos nos mesmos 0,6 segundos, né, na linha do 0,13 Hz, nós veremos que aproximadamente quanto aqui? Aqui é 50, aqui é 0, aproximadamente 25%, 27% só da atividade elétrica de 0,13 segundos irá aparecer no final na inscrição do traçado. Né? Então, essa curva ela vai nos mostrar o quanto de atividade elétrica em Hertz para cada onda nós teremos, dependendo do quê? Da constante de tempo em segundos. Mas quando nós falamos, então, vamos retomar, vamos lembrar para ficar bem claro isso. Quando nós dissermos que a constante de tempo daquele aparelho, daquele eletroencefalógrafo está calibrada para 1 Hz, quer dizer o quê? Que a atividade a 1 Hz será cortada em 30%. É lógico que se nós prosseguirmos aqui com essa reta da constante de tempo a 0,16 segundos, veremos que a atividade elétrica 0,5 Hz será cortada em aproximadamente quanto? Aproximadamente 75% dela será cortada, veremos apenas 25% dessa atividade elétrica aqui de 0,5 Hz. E assim sucessivamente. Então, não esqueça da fórmula do cutoff, da frequência de corte, que serve para a conversão de constante de tempo entre segundos a Hertz. Lembremos aqui que a constante de tempo pode ser dada em segundos ou em Hertz. E lembremos que a frequência de corte em Hertz é aquela frequência para a qual nós temos apenas 70% de amplitude sendo mostrada lá no final no traçado. E do ponto de vista prático, nós temos aqui exemplos de constante de tempo curta, constante de tempo média, constante de tempo longa em segundos. Quando nós usamos uma constante de tempo curta, por exemplo, 0,1 segundo, nós temos uma deflexão rápida da pena, mostrando o sinal de calibração. Nós veríamos isso aqui nos 8 ou 16 canais, não é? Isso aqui é feito na fase pré-exame, na fase de calibração do sinal. E quando a constante de tempo é bem curta, então ocorre o desaparecimento da atividade elétrica lenta. Quanto mais curta a constante de tempo, mais achatado será o sinal para a atividade elétrica nas bandas lentas.
Aqui nós temos um padrão de uma constante de tempo média. Essa constante de tempo, 0,3 segundos, na verdade, é a constante de tempo que rotineiramente se emprega, que é padronizada no eletroencefalógrafo. É lógico que nós vamos mudar a constante de tempo, dependendo da nossa necessidade, mas o padrão seria 0,3 segundo. É bem nítido aqui o modo como ocorre a deflexão da pena, o sinal de calibração é bem nítido. Nós vemos que a atividade lenta também torna-se bem nítida, bem fácil de ser visualizada. Entretanto, se nós quisermos visualizar a atividade lenta de uma maneira mais ampla, que ela ressalte aos olhos, que ela se destaque da atividade de base, podemos usar uma constante de tempo longa, 0,6 segundo, de maneira que a calibração se torna bem ampla, o sinal de calibração é bem amplo. Volto a repetir, esse sinal seria visto na fase em que estamos iniciando o exame, em que nós estamos calibrando as penas para que todos os sinais saiam idênticos em todos os canais. E nós vemos aqui então esse sinal bem amplo que se traduz depois, quando estamos realizando o eletroencefalograma, numa atividade lenta, bem ampla, bem nítida, que se destaca do padrão encontrado na atividade de fundo. Se nós tivermos, por exemplo, em dúvida se há uma atividade lenta focal ocorrendo num determinado segmento do eletro, podemos utilizar uma constante de tempo longa e toda a atividade lenta ficará bem nítida. De maneira geral, preferimos usar o padrão 0,3 segundo para a constante de tempo. Entretanto, se o indivíduo tiver, por exemplo, artefato de sudorese contaminando o teu exame e você sabe que aquilo é nitidamente um artefato e que não há atividade lenta patológica ali, você pode mudar a constante de tempo durante um período de tempo do traçado para que você obtenha um traçado então mais limpo, um traçado de melhor qualidade, para que você possa visualizar a atividade de base e a atividade de fundo. Então a constante de tempo ela vai ser calibrada, ela vai ser utilizada dependendo da sua necessidade e do que você quer ver no traçado. Nós falamos dos filtros de baixas frequências, agora falaremos sobre os filtros de altas frequências. Os filtros de alta frequência, os filtros passa-baixa, eles são muito semelhantes aos filtros de frequência baixa. Por isso nós não vamos nos ater muito aos seus princípios elétricos, não é? É importante só que saibamos que o circuito RC é o mesmo, só que a saída não se dá pelo resistor, a saída se dá pelo capacitor, é o inverso, e que o filtro de frequências baixas fica na entrada do amplificador, enquanto que o filtro de frequências altas fica na saída, fica depois do amplificador. O que foi dito em relação à curva assintótica para os filtros de frequências baixas vale da mesma forma para os filtros de frequências mais altas. E brevemente agora citaremos os filtros de 60 Hz, chamados filtros de Entari. Os filtros de 60 Hz, ou chamados também de filtros Notch, a sua utilização se presta para apenas o bloqueio da frequência 60 Hz, que é a interferência da linha de força. Como você notou, a nossa aula sobre filtros no EG foi centrada nos filtros de baixas frequências, os filtros que relacionam-se com as constantes de tempo, porque esses são os mais importantes em eletroencefalografia.